Olá, muita paz e alegria para você. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanimem e desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles então responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que as multidões se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que essa palavra se cumpra em nosso favor, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que bom ouvir essa palavra hoje, nesta semana do tempo do Advento, aonde o Senhor nos dá a instrução na fé. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Vejamos bem, Jesus, fala o evangelista, que foi para as margens do mar da Galileia. A Galileia sempre é um povo, lembra o mundo, lembra aqueles que não fazem parte do povo judeu. Ou seja, é uma região onde se encontra muitas nações, ou seja, gente de todo lugar. E eis que ali ele sobe a montanha e senta-se. Aqui está o exercício do magistério de Jesus. Jesus que sobe a montanha e ali senta-se e ensina o seu povo. Ensinando o povo, vão também muitas doentes para serem curados. Veja que o ensinamento de Jesus é acompanhado também pelos milagres. Não que os milagres sejam mais importantes, mas os milagres confirmam a ação divina de Jesus. Como o milagre na minha vida, na sua vida, não tem finalidade última, mas sim finalidade instrumental. Quer dizer, todo milagre realizado por Jesus na nossa vida tem como objetivo nos levar à fé ou suscitar em nós a fé, nos confirmar na fé e mostrar o poder que Jesus tem de nos salvar, de nos curar, de redimir corpo e alma do homem. Estamos diante de uma atitude de Jesus. Jesus que tem compaixão de todas as pessoas que vão até ele e que por 3 dias estão com ele. Aquelas multidões ficaram perseverantes e os 3 dias aqui é também prefigurativo, participando da paixão de Jesus, participando do mistério salvífico de Jesus e até mesmo da própria vitória de Jesus sobre a morte. E eis que então Jesus, movido pela compaixão, não quer despedir aquelas multidões para que aquelas pessoas não desanimem e não passem assim a desistir do projeto de salvação. E aí Jesus multiplica os pães. A partir de 7 pães e 2 peixes, alguns peixinhos, Jesus alimenta aquela multidão. E o bonito aqui é a ação intermediária dos apóstolos e dos discípulos. Jesus poderia multiplicar os pães dando a cada pessoa, mas ele entrega aos discípulos e os discípulos partilham com toda aquela multidão. Veja aí o papel da igreja como aquela que
traz para nós o pão da palavra e o pão da Eucaristia. O pão que alimenta o corpo e alimenta a alma. O pão que é o próprio Jesus. Veja que aqui tem um rito muito semelhante àquilo que Jesus vai fazer na Quinta-feira Santa, quando ele diz, o evangelista diz, né? Ele tomou os pães, deu graças, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. O número 7, que prefigura também os 7 sacramentos, pelos sacramentos a igreja continua nos dando Jesus. Pela vida espiritual que a igreja nos anuncia, ela está nos unindo ao Pai por Cristo na ação do Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de nos preparar para o Natal do Senhor, celebrando bem o Advento como tempo de graça e de misericórdia. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.